Olá, eu sou a Ana. E eu sou o João. Bem-vindos de volta à nossa série de análises literárias. Que bom ter vocês conosco novamente. Sim, depois de passarmos pelas complexidades de Dom Casmurro e também pelas reflexões, de O Pequeno Príncipe, hoje a gente mergulha em outra obra, assim, fundamental. Exato. Hoje o foco é o Primo Basílio, do Eça de Queiroz. A gente recebeu uns trechos, uns apontamentos sobre o livro. E a ideia é justamente extrair o essencial dessa narrativa, que é bem densa, cheia de crítica social. Isso. Tentar entender essa Lisboa do século XIX que o Eça pintou. Através dos personagens, claro. Luísa, Basílio. Então vamos lá, para começar, quem é a Luísa? Como a história apresenta ela? Bom, a Luísa, ela é casada com o Jorge, que é engenheiro. Eles têm uma vida, assim, confortável, sem grandes problemas financeiros, mas percebe-se uma monotonia muito grande. Um tédio, talvez. Exato. Um tédio. A descrição da casa dele, sabe? Cheia de móveis herdados, o retrato do pai do Jorge. Tudo isso reforça uma sensação de estagnação. E aí o Jorge viaja a trabalho pro Alentejo. Isso piora as coisas pra ela, né? Fica sozinha. Piora muito, porque a ausência dele abre espaço. Primeiro vem a saudade, claro, mas logo vira um vazio, um ócio que a deixa vulnerável. É nesse momento que o primo Basílio reaparece. Precisamente, o primo Basílio, figura do passado, antigo amor de adolescência lá em Sintra, na Rua da Madalena. Aquele romance interrompido pela falência do pai dele, certo? Isso. E ele volta diferente. Rico, viajado, passou pelo Brasil, pela Europa, chega cheio de histórias de Paris, contrastando com o que ele chama de tristeza de Lisboa. E ele se reaproxima dela, imagino. Sim, com visitas, conversas sobre o passado. É uma sedução bem calculada, sabe? Ele percebe a insatisfação dela e joga com isso. E funciona. Eles acabam tendo um caso naquele apartamento alugado, o Paraíso. Mas esse paraíso não dura muito, né? Entra em cena a Juliana. Ah, Juliana, que personagem. Uma das grandes criações do Eça, sem dúvida. Ela é empregada, mas é muito mais que isso. Ela carrega um ressentimento enorme. Contra as patroas, né? Aquela frase dela, é patroa e basta. Exatamente. É um ódio acumulado, sabe? Anos de humilhação. Tem até um tique nervoso. Ela representa essa tensão social latente. E ela encontra as cartas que a Luísa trocou com Basílio. Que virada. Uma virada total. Ela pensa algo como: Deus enfim tinha se lembrado dela. É quase assustador ver a alegria dela com a desgraça da patroa. Ali, ela percebe o poder que tem nas mãos. E começa a chantagem. Uma chantagem brutal. Juliana inverte completamente a relação. Exige dinheiro, privilégios, começa a tratar a Luísa como se fosse empregada. Não que a minha vez havia de chegar. Tenho sofrido muito, estou farta. É a revolta explodindo. Nossa. E enquanto esse drama acontece dentro de casa, o Essa aproveita para pintar o resto da sociedade lisboeta, né? Com os vizinhos, os amigos. Sim, isso é fundamental. Não é só a história da Luísa, é um retrato da sociedade. Tem a Leopoldina, a amiga considerada devassa. O conselheiro Acácio. O próprio. Símbolo daquele formalismo vazio, da erudição que não serve para nada. E o Julião, o médico cínico, interesseiro. O vizinho Paula, que era fofoqueiro e patriota exasperado. Dona Felicidade, a Beata. E o Ernestinho, literato sentimental. Cada um deles é um tipo social. Essa usa esses personagens para criticar a hipocrisia, a futilidade, o egoísmo daquela burguesia. Entendi. Eles formam o cenário, o coro, que observa e julga a Luísa também, né? Com certeza. E a Luísa fica cada vez mais acuada, mais angustiada com a chantagem da Juliana, e o Basílio some. Ele mostra quem realmente é. Quando ela pensa em fugir com ele... Ele se recusa friamente. Diz algo terrível, tipo: não estou para pagar as tuas distrações a 300 mil réis cada uma. Uma canalice, né? E vai embora para Paris, tranquilamente. Deixa ela completamente na mão. Que golpe. Devastador. A partir daí, é só ladeira abaixo para Luísa. Ela adoece, definha mesmo, física e psicologicamente. A Juliana fica ainda mais tirana. E tem o Sebastião, o amigo fiel, que tenta ajudar, mas... Tenta, consegue até recuperar as cartas, mas já é tarde demais.
A Luísa já está muito doente. E ela morre. O Jorge volta, encontra uma carta do Basílio depois da morte dela. É tudo muito trágico. E a Juliana? A Juliana também morre, mas de um problema cardíaco que ela já tinha. Uma ironia do destino, né? Não é uma vingança direta, mas uma espécie de fim inevitável. E o epílogo, com o Basílio voltando anos depois. Ah, o epílogo é o toque final de cinismo do Essa. Basílio volta, vê a casa fechada, pergunta ao vizinho Paula o que aconteceu. E quando descobre que a Luísa morreu, a reação dele é... Que contrariedade. Só isso. Frieza total. Resume perfeitamente o personagem e a crítica do Essa à superficialidade, ao egoísmo. O próprio Essa disse que não atacava a família em si, mas a família lisboeta, né? Formada por namoros fúteis, convenções, egoísmos... Exato. Todos eles, Luísa, Basílio, Juliana, Cássio, são, de certa forma, produtos desse ambiente social específico que ele queria criticar. É uma obra que, nossa, expõe tantas camadas. As aparências, as relações de poder escondidas, a fragilidade das pessoas dentro dessas estruturas. Uma análise realmente implacável. Sem dúvida, mostra como as convenções sociais e as fraquezas individuais podem levar a destinos bem infelizes. Fica a reflexão, né? O quanto dessas dinâmicas de hipocrisia, de pressão social, de relações baseadas em interesse, ainda existem hoje, talvez de outras formas. É uma ótima questão. A maneira como a sociedade lida com o desejo, culpa, convenção, isso continua sendo um debate muito atual, eu acho. Com certeza. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nesta nossa exploração de O Primo Basílio. Esperamos que tenham gostado da análise e que ela inspire novas leituras e reflexões. Até a próxima!